passamos um pouquinho. A Jana, a trabalhadora da casa, vai fazer o nosso preparo. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Juna de Ângeles. Capítulo 83. Não temas os teus acusadores quando estiverem mentindo contra ti, através de calúnias, e desejem arrastar-te para as lutas inglórias. Quando sejas acusado e o fato seja verdadeiro, agradece a Deus a oportunidade de repará-lo em tempo, reabilitando-te para o teu próprio bem-estar. É sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. Toda dívida que se adia fica majorada com a carga dos juros, portanto, mais penosa para ser resgatada. Nós sabemos como espíritas que aqui estamos não a passeio, não estamos aqui muito menos para uma diversão, mas sim para um aprimoramento, para um crescimento interno espiritual. Mas pensamos muitas vezes que esse crescimento venha a ser com grandes coisas, de repente com um desafeto dentro da família. Às vezes são pequenas coisas do nosso dia a dia, como essas daqui. Quando alguém nos ofende, nós queremos muito que essa pessoa se retrate conosco. Mas e nós nos retratarmos com o outro? E nós termos a humildade de reconhecer o nosso erro e pedir desculpas ao outro? Não é vergonha pedir desculpas. É vergonha saber que errou e continuar se escondendo. Agindo como crianças ainda. Agindo como aquela pessoa que tem, o medo de ser descoberto, quando na verdade a descoberta maior não está entre mim e a outra pessoa, mas sim entre mim, o meu coração, a minha consciência, que na verdade representam justamente Deus dentro de mim. E isso é muito mais importante. A frase em que no final de tudo, na verdade nunca foi entre mim e a outra pessoa, mas sim entre mim e Deus, isso sim deve ser a nossa meta de vida, deve ser a frase que vai nos guiar daqui por diante. E se alguém nos calunia, se alguém fala mentiras sobre nós, temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes dessas mentiras são colocadas justamente para tirarmos do nosso eixo, tirarmos da nossa paz, para muitas vezes desanimarmos em relação ao nosso trabalho, na nossa conduta, nossa vontade de crescimento. É claro que nós temos amigos, sim, que vão nos ajudar, mas também temos muitas pessoas, ainda por imaturidade, querendo nos colocar para baixo. Cabe a nós, primeiro, nos autoconhecer, saber quem somos de verdade. Jesus foi acusado de tantas e tantas coisas, humilhado, caluniado, e nem se defendeu no final porque ele sabia a verdade. E a verdade, muitas vezes, é difícil conseguir explicar para pessoas que não querem ouvir. Portanto, o mais importante é ter a nossa consciência tranquila. Se outro nos calunia, perdoemos. Se nós somos realmente responsáveis, tenhamos a coragem, o amor, a misericórdia de pedir desculpas, perdão sim ao outro, porque ao fazer isso, estamos pedindo perdão para nós mesmos. Uma boa palestra a todos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, o nosso grande amigo, o nosso orientador maior. E agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde e noite de estudos. E te pedimos, Senhor, que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos apreender em profundidade tudo que nos será trazido para o enriquecimento das nossas escolhas, para nos firmar, Senhor, a caminhada durante a nossa estadia aqui na Terra. E pedimos também a Joana de Ângeles, a nossa mentora amorosa, que com seu carinho e sua inspiração envolva o Renato, trabalhador da nossa casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde e noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Na última palestra que eu tive aqui, tem exatamente um mês, eu escolhi o tema
um dos capítulos do livro Conflitos Existenciais, falando sobre ciúmes. Espertamente, fui proibido por familiares e amigos de dar qualquer exemplo pessoal falando sobre isso. E, felizmente, nesse dia de hoje, por ser a última palestra que eu vou estar aqui com vocês, podendo falar aqui na frente, eu estou liberado dentro desse tema de dar qualquer exemplo pessoal. Calma, vai dar tudo certo. Quais foram as conclusões da palestra, da última palestra? Que ciúmes era filho do egoísmo e do orgulho. Ciúmes era um sentimento, era uma emoção, desculpa. E, na verdade, não prova que você não gosta da pessoa, não prova que você não ama a pessoa, mas prova que você tem uma sensação, uma relação com essa pessoa que ainda precisa ser muito trabalhada. E hoje, fundamentalmente, é o grande conceito que a gente vai passar na palestra de hoje. O que se esconde por trás de ciúmes é o medo de ser rejeitado, de ser inferiorizado, de perder. No fundo, é o medo da solidão. A gente sente com medo, a gente não se sente merecedor, muitas vezes, de determinada pessoa, e por isso a gente fica com ciúmes. A gente acha que aquela pessoa tem um valor muito maior do que a gente. Aí eu botei até aqui muita areia para o meu caminhãozinho. E é exatamente esse o conceito. Às vezes a gente se revolta. Boa, aí sim. Às vezes a gente se revolta, às vezes a gente se sente menor, às vezes a gente sente qualquer coisa que diminui a gente, que diminui a nossa autoestima a tal ponto que a gente não consegue entender que a gente é merecedor de ser feliz, que a gente é merecedor de ter uma relação com uma outra pessoa de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma como todos nós deveríamos ter todas as nossas relações. E aí eu vou pedir para vocês, como eu posso dar exemplos pessoais hoje, sem problema nenhum, até porque eu estou 1.300 quilômetros protegido, né, da distância daqui até Chapecó, então eu posso dar aqui a garantia de que eu vou dar um exemplo pessoal e eu vou pedir para vocês compartilharem isso e levarem isso para a realidade de vocês. Bem, desde os 10 anos, eu sabia que eu ia fazer computação. Eu sabia que eu ia sofrer emoções e desafios muito divertidos dentro da ciência da computação. E dentro da faculdade, eu tive a oportunidade de ter a aproximação de pessoas fantásticas, de pessoas que eu considero até hoje grandes mestres. Pessoas que me ensinaram muito durante todos os anos, e foram muitos anos de faculdade, mais até do que deviam, mas a grande questão não é que eles me ensinavam simplesmente a parte técnica. Não é que eles me ensinavam simplesmente os conceitos que ficavam circunscritos às fileiras das matérias e das cadeiras que a gente tinha na faculdade. Essas pessoas elas me ensinaram a pensar. Essas pessoas fizeram muito mais do que era obrigação delas. Essas pessoas fizeram muitas das vezes exatamente aquilo que os primeiros cristãos falavam que a gente tinha que ter em cada relação. Que para a gente ter a verdadeira realização pessoal, a gente tem que fazer do outro o espelho que a gente precisa ter. A gente precisa se deixar num segundo plano e fazer com que as nossas potencialidades permitam que as potencialidades do próximo venham a luzir, venham a brilhar. Um exemplo engraçado foi no meu projeto final, em que no auge dos meus 23 anos, com profundo conhecimento de absolutamente tudo, tendo a certeza de que eu não precisava aprender mais nada naquela vida, eu apresentei o projeto final para esses dois orientadores. E aí falei, está pronto o desenvolvimento aqui do sistema, está pronto aqui o modelo matemático e está pronto aqui a parte escrita, né, que era a parte de monografia que tinha que ser entregue. E aí ele sorriu, deu uma olhada e aí eu parecia um pombo com o peito aberto, todo orgulhoso. Aí fui beber água ali numa parte que tinha ali perto da sala dos professores. E aí eu só ouvi aquela caneta rasgar assim a folha, né? Só rabisco, só rabisco, só rabisco. Com uma caneta vermelha assim que eu não consigo esquecer. E aí ele deu uma risada para mim e falou assim, depois de tantos anos, eu tenho a certeza de uma coisa, que você é praticamente um analfabeto funcional. E aquilo me tocou. Aquilo me tocou de tal forma, porque eu não conseguia ver, durante todos os anos que eu tive de relação com aquelas pessoas, meio que defeito nenhum. Eu tinha eles como se fossem quase que ídolos, pessoas sem defeitos. Eu tinha a ilusão, eu tinha a falsa sensação de que eles não cometiam erros. E eles me baterem daquela forma, falarem daquela forma, aquilo ali mexeu no meu ego de tal forma que eu fiquei balançado. E eles falaram assim, senta aqui, garoto.
E mostrava. E eu tentava me defender, mas no fundo eu tinha certeza de que o que eles estavam fazendo ali era para o meu melhor. Eles falavam assim, cara, isso até passa, mas a gente pode fazer melhor. Isso até passa, mas eu posso me dedicar mais tempo, você pode se dedicar mais tempo e fazer um trabalho ainda melhor. Eu estou dando exemplo de 2 professores da faculdade que fizeram a diferença na minha vida. Eu não escolhi dar o exemplo de 2 familiares, porque eu sei que todos que estão aqui presentes devem ter alguma parcela de pessoas que devem ter algum conflito com as pessoas que estão ali na família. E como não é um trabalho de atendimento fraterno, para eu falar os problemas que vocês têm com os pais de vocês, com as mães de vocês, com a esposa de vocês, eu tentei pegar um exemplo um pouco mais frio do que simplesmente de um familiar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, seria tolo da nossa parte pensar que a gente está até aqui hoje, tendo chegado aonde a gente chegou, independente das dificuldades que a gente teve, independente de todos os problemas que a gente já passou, e eu tenho certeza que cada um sabe daqui dos problemas que passou, e imaginar que a gente chegou até aqui única e exclusivamente pelas nossas próprias pernas. Que a gente não teve a ajuda de ninguém, que a gente não teve o suporte, o amor, o amparo, pelo menos a dedicação de alguma pessoa que em algum momento de maior dificuldade que a gente teve, foi lá e amparou a gente. Cada um de nós que está aqui, no momento de evolução, que está tendo encarado a chuva que encarou, estando aqui sentado no meio de uma semana cheia de atribulações, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui consegue entender que a relação que a gente tem com as pessoas, elas são fundamentais para formar quem hoje a gente é e quem hoje a gente está aqui. E aí, muito livre, como um pouco até irresponsável, eu não vou inventar nada do espiritismo, só que eu não vou seguir exatamente um livro nessa palestra de hoje. Mas eu quero dar um exemplo para vocês, um pouco mandrake, é verdade, mas um exemplo para vocês, para conseguir exemplificar exatamente como é que são essas relações. Na verdade, imaginem vocês que nós somos grandes núcleos, que tem um fiozinho que liga cada um de nós o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar um pouco melhor, devia até ter sido mais claro antes. Tem um fiozinho que liga eu, Renato, a cada um de vocês. Alguns desses fiozinhos são mais grossos, são mais intensos. É muito mais fácil a gente falar que a gente tem que ter uma relação boa com um filho, com uma esposa, com um pai, com uma mãe. É fácil dizer, não é fácil fazer, mas é fácil dizer que a gente tem que sentir amor pelos nossos familiares, amor pelas pessoas que estão próximas da gente. Só que nesse meu exemplo eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem fiozinho sim com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, mas esse fiozinho, ele liga a cada uma das pessoas que estão aqui. A cada uma das pessoas que eu nunca falei. A cada uma das pessoas que eu não conheço nem que existe. Esse fiozinho, ele pode ser mais intenso, mais espesso, ou pode ser mais fino, mas o mais importante é o seguinte, independente do grau de ligação que tem, tudo aquilo que acontece com cada um dos presentes aqui, afeta cada um de nós que está aqui. Voltando ainda ao exemplo tosco, que eu já estou começando a me arrepender de ter trazido ele, além do fiozinho ter espessura diferente, o fiozinho ele tem uma ligação completamente diferente, em que a gente pode ter relações muito boas, e isso eu não preciso ensinar para nenhum de vocês, a gente consegue ter relações amistosas, fraternas, amigas, com cada um dos presentes que estão aqui, e a gente consegue também ter algumas relações não tão amistosas. E esse aqui é o grande jogo daqui. A gente tem relações o tempo todo, a gente cria laços o tempo todo. A gente criar laços, ele simplesmente depende de que a vibração que você está emanando naquele momento se ligue de alguma forma à vibração da outra pessoa que está tentando se ligar. Essas vibrações, elas nunca se desfazem. Normalmente elas se tornam mais intensas ou mais fracas de acordo com o tipo de relação que você tem com essas pessoas. Mas ela nunca se apaga, até mesmo para você conseguir ser cada vez mais inteligente e inteligente no âmbito de conseguir fazer relações mais saudáveis, mais amistosas. Até aquelas relações que não foram tão felizes assim, tão equilibradas assim, elas são importantes para que a gente consiga dar valor e conseguir construir novas relações cada vez melhores.
Estava achando muito sério a parte que eu estava falando aqui, mas isso aqui simboliza exatamente o que acontece com muitos de nós. Está aqui o lápis falando para o apontador. Tenho medo que esta relação está acabando comigo, vai acabar comigo. E isso acontece com muita gente. Muita gente tem a consciência de que determinadas relações, elas são tão doentias, elas são tão desequilibradas, e ainda assim a gente continua alimentando essa situação. Ainda assim a gente continua intensificando uma relação absolutamente não saudável para cada um dos dois lados. Talvez o apontador não seja tão ruim assim, até porque a função dele é de dar uma destruída no lápis. Mas na nossa vida, às vezes a gente leva anos e anos para conseguir dar um basta numa relação que destrói você e a outra pessoa. Ainda um pouco perturbado, eu vou pegar aqui um grupo de parceiros da casa, né, que participaram do congresso, para conseguir mudar um pouco o tema. A relação que a gente tem com cada uma das pessoas que estão aqui encarnadas, elas podem ser saudáveis ou não tão saudáveis assim. Depende da sintonia que a gente está ligado. Depende do tipo de vibração que a gente trabalha na nossa vida. A gente não consegue ter boas relações, ou a gente não consegue manter relações boas. Eu até me perdi aqui. A gente não consegue manter relações boas e duráveis se a gente não sente bem. Quando a gente fala que a gente não consegue entender o amor que Jesus sentia para a gente, é porque a gente não consegue imaginar, a gente não consegue sair da nossa infância espiritual, por assim dizer. A gente não consegue manter a constância, como os dois amigos aqui que estavam situados no vídeo, eles brigam e voltam às boas. Brigam e voltam às boas. Isso é muito ruim, isso é uma dificuldade muito grande para a nossa evolução. Porque são nessas instabilidades, são nessas altos e baixos, que a gente acaba se associando a coisas saudáveis, a coisas boas, a coisas equilibradas, mas que também a gente acaba se associando a coisas não tão boas assim. Vou dar um exemplo que não é pessoal, é de um amigo meu. Um amigo de um amigo meu, ontem saiu do trabalho, no meio da tarde, para fazer um lanche, e aí ele voltando, ele passou numa farmácia, né, para pegar uma Coca Zero. Simples, humilde, tranquilo, não tinha fila, não dava para ver a fila pelo menos. Aí ele foi lá, pegou a Coca Zero, foi para o caixa. E aí tinha uma senhora no caixa de uns 150 anos. E aí a senhora tinha uma bolsa que era gigante. E ela fazia assim na bolsa, ela fazia aquele movimento na bolsa para achar alguma coisa. E aí ela achou e tirou uma outra bolsa, que era uma bolsinha assim, que eu não entendo o conceito daquela bolsinha, mas só serve para ter mais bagunça dentro da bolsa da moça. E aí ela olhava com uma paz de espírito e fazia amizade com o caixa, e aquele amigo de um amigo meu já estava começando a ficar impaciente, porque ele só queria uma Coca Zero. Ele só queria isso. E aí vem a velhinha de 150 anos e vai passando e vai achando as notinhas. E aí ela vai lá e fala assim, esse remédio está caro. Não quero mais esse remédio. Aí chama um gerente para cancelar a conta, o remédio da conta da moça. E aí o amigo de um amigo meu, que não é o maior exemplo de espírita do mundo, ele já estava pensando que se jogasse a fralda na velha que estava ali, na senhora de 150 anos, que estava ali do lado, ela sumia e ele conseguia pagar. Ele olhava para os funcionários da loja, e os funcionários da loja estavam vendo que ele estava completamente transtornado e todos estavam parados. Eram 4 caixas, só tinha um funcionando, e os outros 3 caixas, possivelmente caixas, eles ficaram sentados ali para ver. Vamos ver o que vai acontecer, né? E aí aquele amigo de um amigo meu estava começando a ficar um tanto quanto transtornado com aquela situação. Ou seja, aquela ligação que praticamente não existia entre um amigo de um amigo meu e a velhinha de 150 anos, começou a perpassar energias não tão boas assim. No final das contas, 35 minutos depois, Coca Zero quente, e a velhinha não levando o remédio dela, eu consegui pagar o amigo de um amigo... o amigo de um amigo meu conseguiu pagar a Coca Zero. No final das contas, a velhinha não fez a menor ideia de que eu estava revoltado, porque eu tentei manter o equilíbrio, porque eu estava do lado do banco. Tipo, não tinha como dar certo fazer qualquer observação ali. Vejam bem,
ela não sofreu nenhuma influência daquela relação. Ela não sentiu absolutamente nada, porque ela simplesmente ignorou a minha existência e continua ignorando minha existência até hoje. Mas aquela energia ruim que ficou consumindo, enfim, eu vou falar do amigo de um amigo meu, que senão não acaba a palestra hoje. Ela me consumiu de tal forma que eu não consegui tomar Coca Zero gelada, não consegui resolver meu problema e acabei me sentindo mal com aquilo. O grande problema dessa história é o seguinte: a relevância de uma Coca Zero na vida de um ser humano dentro de uma história de tantos e tantos anos de invigilância alimentar é absolutamente nenhuma. Mas se toda a relação que a gente tiver, seja no trânsito, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, seja no nosso trabalho, seja em qualquer relação que a gente tenha, a gente se destrua por dentro com esse tipo de energia, isso vai acabar destruindo o nosso próprio corpo físico. Todo esse tipo de energia, ele acaba muitas vezes nem transmitindo para outra pessoa qualquer mal, porque isso acaba se transformando numa doença tão grande para a nossa cabeça que essa doença acaba ficando dentro de nós. Do mesmo jeito, pensando o contrário, muitas vezes você querendo fazer alguma coisa boa, ou você realizando qualquer ação boa, e aquela outra pessoa não tendo a consciência de que você está ajudando aquela pessoa, muitas vezes ali pode não ter um laço fraterno que se ligou ali durante muitos e muitos séculos, um laço fraterno de amizade, de amor, de cumplicidade, qualquer outra coisa assim. Mas a energia que você gerou com aquele amor, com aquela coisa boa, ela vai fazer tão bem para você que, independente de não ter ali uma relação tão grande, tão próxima entre essas duas pessoas, aquilo ali pode transformar a sua vida, transformar o seu corpo físico. E aí entra no que eu tentei pegar vocês no mês passado, porque eu tentei pegar a minha turma de sábado também com esse conceito, que era perguntar o seguinte: o que somos enquanto estamos encarnados? E aí eu não vou fazer essa pergunta para vocês, porque já não deu certo na palestra passada, também não vai dar certo nessa palestra. Nós somos a interação do espírito com a matéria. Nós somos o que Allan Kardec também define como alma. Somos espíritos encarnados. Somos espíritos que sofremos a influência da matéria. Ou seja, a matéria gera grande influência nas nossas vidas. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, por onde a gente anda, tudo isso influencia e muito em toda a nossa existência. Independente da força de vontade que a gente tenha de fazer o bem, questões físicas, nossos atos, também influenciam diretamente naquilo que a gente é. No vídeo, a gente viu dois seres ali brincando com o controle remoto. E o que eles queriam ali, na verdade, era incentivar a discórdia entre os dois. Porque eles ali... primeiro a tirinha, depois eu entro lá no conceito direitinho. Atendimento fraterno. Vem a moça e fala assim: me ajude, eu sinto meu marido sempre junto de mim. E aí o marido que desencarnou fica amarrado aqui e fala para o outro espírito: me ajude, ela só vive pensando em mim. O que eu estou querendo mostrar com essa tirinha aqui? A relação que a gente tem com o mundo de lá, com pessoas, com seres muito parecidos com a gente, só que só tem o detalhe que eles estão desencarnados, que eles não têm um corpo físico, ela é muito semelhante à relação que nós temos aqui com seres encarnados. O tema da palestra são aproximações ocultas, e é difícil você dizer qualquer outra coisa sobre aproximações ocultas se você não entende a necessidade de você ter relações de qualidade com os que estão aqui encarnados. Porque os que estão encarnados, eles potencialmente podem ter o mesmo tipo de relação que a gente tem com os desencarnados. Aqui o que você está vendo é o seguinte: é um atendimento fraterno, é a moça pedindo ajuda porque acha que o marido dela está perturbando a vida dela. E, na verdade, ela aprende com o pensamento dele, com aquele fiozinho que eu falei que todos nós aqui temos, ele de conseguir ter oportunidades diferentes. Vejam bem, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não tem que pensar nas pessoas que desencarnaram e que a gente teve uma vida com elas. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que buscar sempre ter relações saudáveis com todas as pessoas que já passaram na nossa vida. Se determinada pessoa acabou desencarnando, que é um processo natural que vai acontecer com cada um de nós, e vai sim, um dia, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. Isso não impede que a gente continue tendo sensações boas, sentimentos bons, pensamentos edificantes com aquelas pessoas. Torcer para que aquelas pessoas possam ter uma vida, se não igual, bem melhor do que a gente está tendo aqui.
Esse é o tipo de pensamento que ajuda não só o outro que foi, mas principalmente a gente aqui que ficou. Conseguir compreender que ele está sendo amparado, que essa pessoa está sendo amparada do mesmo jeito que nós aqui também somos amparados, faz com que qualquer tipo de relação que a gente tenha com pessoas que se foram um dia se tornem muito mais valorosas, tanto para um lado quanto para o outro. Questões. O que motiva a aproximação desse tipo de espíritos? Espíritos que eu digo são do videogame. Eu só errei aqui o slide, a ordem dos slides, mas vocês vão me perdoar. São sensações. O que o cara queria ali com um controlezinho remoto? Ele queria discórdia. Ele queria confusão. Por quê? Porque ele gosta desse tipo de sensação. Porque ele não consegue criar esse tipo de sensação porque ele não tem algo que nós aqui todos temos, que é o que liga o corpo ao espírito, que é um conceito chamado perispírito, mas fundamentalmente que é um conceito chamado vitalidade. É um conceito que a gente chama de energia, fluido vital. Isso que faz com que a gente acabe tendo o que a gente chama de vida. A nossa vitalidade se encerra, como o próprio Livro dos Espíritos fala, quando nós desencarnamos. E essa vitalidade, ela é fundamental para espíritos que desejam esse tipo de sensação. Então, um espírito sem corpo consegue ter esse tipo de sensação como? Se alimentando da vitalidade de outros espíritos, de outros seres encarnados. E essa foto aqui é uma foto que eu mostro em todos os livros dos Espíritos 1 que eu dou, que eu já estou reprovando algumas vezes esse livro dos Espíritos 1 aqui na casa. Mas essa foto aqui, ela simboliza exatamente o que eu estou querendo dizer. Esse aqui do lado direito, tem um filme, tá? Isso aqui tem uma história. Eu só estou mostrando a foto aqui porque eu não tenho muito mais tempo de passar 2 filmes numa palestra, porque, aí é agressivo. Mas esse primeiro aqui é um espírito desencarnado, esse aqui é um espírito encarnado, ou seja, a gente. Para ele ter a sensação da bebida, não adianta ele ter uma garrafa de vinho, não adianta ele ter uma garrafa de cerveja, não adianta ele ter uma garrafa de álcool, ele vai ficar olhando para a garrafa de álcool vai ficar olhando para ele e nada vai acontecer. O que ele precisa de um ser com vitalidade. Beba aquele álcool, fume determinada droga, faça sexo, faça qualquer coisa que ele queira sentir a sensação, e aí sim o que aquele espírito faz? Mergulha naquela vitalidade, mergulha naquele fluido vital para sentir a mesma sensação que aquele ser encarnado está fazendo. Então, poxa vida, a história do filme era bem mais bonitinha, sugiro até vocês verem, está marcado aqui o que é, mas depois eu falo aqui, que na verdade o cara teve um dia muito difícil, e aí o espírito falou assim, pô, você teve um dia difícil, um copo de cerveja é justo, porque, dia difícil. E aí um copo de cerveja viraram 2 copos de cerveja, que viraram 3, e aí o negócio começou a ficar meio esquisito, e aí o que ele fazia? Ele se deliciava em cima daquela vitalidade. Então, muitas vezes, o tipo de relação, o tipo de aproximação oculta que a gente tem, ela é determinante de acordo com o tipo de vitalidade, com o que a gente faz com a nossa vitalidade. Ou seja, se temos atos viciosos, se temos atos um pouco diferenciados daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo aqui preza, nós vamos nos aproximar de espíritos que têm o mesmo prazer que esses atos. E aí é um conceito interessante de mexer aqui e dizer o seguinte, em momento nenhum eu falo que são espíritos bons ou espíritos ruins. E a gente classificar isso é uma simplificação muito grande de algo que não é tão simples assim. São simplesmente espíritos que têm necessidades que muitas das pessoas que estão aqui encarnadas ao nosso redor também acham que têm, também acham que sentem. Então a única coisa que ele faz é conseguir se comprazer dos mesmos vícios que essas pessoas têm. É conseguir simplesmente potencializar determinadas fraquezas que nós também temos. Falamos de relações não tão edificantes assim. Mas a nossa vida não é só de trevas, não é só de dificuldades. Também tem relações saudáveis com o lado de lá, com o lado que a própria tema da palestra diz, oculto. E aí eu vou pegar aqui um capítulo do Livro dos Espíritos,
que é o capítulo 9 da parte 2 do Livro dos Espíritos, parte 2 do Livro dos Espíritos, que é aprofundada no Livro dos Médiuns, e ela fala muito sobre o mundo espiritual e os espíritos. E esse capítulo ele fala os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, e já vem logo uma primeira pergunta. Claro que antes dessa pergunta ele pergunta se existem, dizem que sim, não sei o quê, e aí depois ele pergunta qual é a missão desses espíritos protetores. E aí eles chamam de anjo da guarda, espírito protetor, mentor espiritual, qualquer nomenclatura que você queira dar, mas fundamentalmente ele responde um negócio que cabia uma palestra aqui, mas eu ainda tenho 5 minutos, e vou me ater só a alguns detalhes. A de um pai para com o filho, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Quando ele compara um espírito protetor à relação de um pai que tem com o filho, ele não fala que o espírito protetor ele é perfeito. Ele fala que o espírito protetor ele é capaz de te auxiliar nas principais provas que você tem. Ele é capaz de se solidarizar às principais dificuldades que você tem e aos principais sofrimentos que você tem. É um espírito que está, assim, mais preparado, mais alinhado com os mandamentos de Deus, mas que ele ainda está muito próximo de você para que você possa, com uma certa esforço, conseguir se aproximar dele. Veja bem, eu estou dizendo aqui que nós temos laços, nós temos fios que ligam cada um de nós que estão presentes aqui. Depois eu disse que nós temos fios que ligam a cada um de nós que estão presentes aqui e também os espíritos que estão desencarnados, o que já se torna algo um pouco mais complicado. E aí a grande pergunta... Não, antes ainda tem mais um negócio. O espírito protetor, ele fica com a gente o tempo todo, ele é ligado desde o nascimento para a gente, e aí ele fala que desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Ou seja, nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos sozinhos. E eu digo ainda mais, nós nunca estamos sozinhos e nós nunca estamos desamparados de espíritos que querem o nosso bem. Sempre nós estamos apoiados por pessoas que querem o nosso bem. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas, sejam a gente fazendo o que quer que nós estejamos fazendo, nós sempre podemos pedir socorro. Nós sempre podemos pedir ajuda. A forma que a gente vai conseguir se ligar com eles é muito parecida com a forma que a velhinha não se ligou comigo. Ela não estava nem aí para mim. O espírito protetor, ele está aí para a gente o tempo todo. Mas a gente precisa estar aí para ele também. A gente precisa permitir que essa aproximação aconteça. Porque se a gente simplesmente se liga nos vícios, nos prazeres e nas coisas materiais, fica muito difícil a gente se aproximar de um pai que simplesmente quer o bem do filho, que simplesmente quer que o filho cumpra as provas e responsabilidades que ele tem, que muitas vezes nada tem a ver com questões materiais que a gente fica envolvido. É muito difícil e seria muito injusto da nossa parte achar que ele é responsável por todos os erros que a gente comete, porque a gente tem um conceito muito importante, muito bem falado aqui nos cursos, do livre-arbítrio. Nós temos a responsabilidade do que fazemos e o mais bonito de tudo é que nós nunca estamos desamparados, mesmo nos momentos mais difíceis ou de maiores besteiras que a gente cometeu. Isso aqui também é uma imagem que eu uso o tempo todo, também por pura falta de... Enfim. Cara, como saber o que é certo e o que é errado? Se a gente simplifica muito na nossa vida e diz que aqueles que botam o nosso vício na nossa frente, a bebida, o álcool, as nights, ou qualquer outra coisa que possa desviar a gente, que possa queimar a nossa vitalidade de forma mais acelerada desse lado, e as pessoas boazinhas que querem o nosso bem do outro, como saber o que é errado? Como saber o que é certo? E a resposta não está na minha palestra. A resposta não está em absolutamente nada que eu possa dizer. Até porque essa casa aqui não tem como objetivo trazer nenhuma resposta certa para vocês. Essa casa aqui, ela tem um objetivo muito mais sutil.
que é dar a oportunidade para que vocês possam entender o que realmente é importante na nossa vida. A gente tem um tempo curto, a gente tem um tempo limitado durante todos os nossos dias. E vocês se disporem a vir aqui, a tentar ter relações equilibradas com as outras pessoas, a tentar refletir sobre determinadas coisas, que a maior parte das pessoas nem gasta tempo com isso, é o caminho para a gente conseguir descobrir qual é o caminho certo, qual que é o lado certo. Fechando a palestra. Caraca, cheguei na hora, olha que bonito. Aproximações ocultas. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Temos espíritos o tempo todo em nossa volta. Por mais medo que tenhamos de espíritos, eles estão lá. E nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, aqueles que têm medo de espírito, até nos momentos de maiores dificuldades, em que a gente muitas vezes está repleto de gente do nosso lado e a gente se sente sozinho, é a maior prova que mostra que nós não estamos sozinhos, que nós construímos na nossa mente a sensação de que estamos abandonados, de que estamos sozinhos. É um exercício que é feito para a gente conseguir perceber que sempre tem pessoas, e não só o mentor espiritual ou pessoas que a gente tem boas relações, existem uma quantidade enorme de espíritos e pessoas que querem o nosso bem. E muitas vezes a gente fecha a porta, corta essas ligações ou tenta cortar essas ligações ao máximo por simples questões de boicote. Nossos atos, pensamentos e hábitos mudam nossas vibrações. Nossas vibrações determinam o tipo de aproximação que são capazes de nos influenciar. Vou dar um último exemplo. Eu trabalho na cesta básica aqui da casa, toda palestra eu dou exemplo da cesta básica, mas é porque é divertido, acreditem. E aí a gente tem um infiltrado na cesta básica que quer fazer as pessoas terem uma vida melhor, de correr, fazer exercício, essas coisas todas. E aí, do nada, vem uma conversa. Fiz 5K esse final de semana. Aí eu, eu não vou falar quem é, porque ele faz curso aqui comigo também, eu não ia expor ele, né? Dar o curso comigo, eu não vou citar o nome dele. Mas a grande questão é o seguinte: ele conseguiu ver uma filosofia que consegue modificar a nossa vida. Ele conseguiu ver que hábitos que simplesmente a regularidade de você fazer exercício, de você comer melhor, de você ter relações mais saudáveis com as pessoas, muda completamente a nossa vida, muda completamente a nossa vibração. E aí as coisas na nossa vida começam a dar certo. Ele fez um negócio que é mais velho do que o próprio espiritismo, que nem é tão velho assim, mas é mais velho que o próprio espiritismo. Ele consegue entender que hábitos mais saudáveis fazem com que a nossa vida fique mais equilibrada. E aí, como eu sabia que a Iraci não ia estar aqui, eu fiz um negócio para fechar a palestra. Que tem um livro preto aqui na casa, né, que fica ali na secretaria, em que, quando eu vou pedir coisas e coisa e tal para a direção da casa, é muito ofensivo pedir, né? Porque, você está numa casa de caridade e ainda vai pedir alguma coisa. Aí eu fazia uns poemazinhos. Poemas não, eu fazia poesias, sonetos e coisa e tal. Mas eu queria falar só esse finalzinho aqui, para vocês conseguirem entender, para aqueles que deram a cochilada ali na parte da palestra, só o resuminho da palestra. Não faz passar vergonha não, cara. Aí. Boa. É com muito pesar que uma verdade vou te contar. Deixa eu falar para cá, senão vai quebrar a graça. É com muito pesar que uma verdade vou te contar. O equilíbrio você precisa buscar, senão em apuros você vai se encontrar. Muito amor você precisa distribuir, para infeliz a que não se sentir. E depois não venha choramingar, se a oportunidade você deixou escapar. A nossa vida nada mais é do que a forma como a gente vibra, do que a forma como os atos, pensamentos e hábitos são construídos por nós mesmos. Ninguém vai se aproximar de nós, ninguém vai se aproximar de qualquer pensamento que a gente tenha se nós nos esforçarmos o tempo todo para buscar um equilíbrio saudável. Muito obrigado.